30 de dezembro de 2006, 6 horas e 5 minutos da manhã em Bagdá. O mundo observava o fim de um dos ditadores mais temidos do Oriente Médio. Saddam Hussein subia ao patíbulo. Mas enquanto as lentes focavam no laço da corda, duas mulheres permaneciam nas sombras do exílio. Suas vidas estavam por um fio. Elas compartilharam a cama de Saddam, geraram seus filhos e viram a ascensão e a queda de um império de sangue. O que aconteceu com elas após a execução? A resposta surpreendeu até os especialistas na dinastia Hussein. Por que elas não foram presas ou executadas? À primeira vista, eram cúmplices do regime, mas na prática, tornaram-se fantasmas internacionais, Sajida Talfa e Samira Shabandar. Durante décadas, elas viveram entre o luxo extremo e o terror absoluto. Elas caminharam por corredores de mármore e usaram joias de milhões de dólares. Um olhar delas bastava para selar o destino de qualquer subordinado. No quadro, palácios presidenciais vazios. Com a morte de Saddam, a gaiola de ouro se despedaçou. O destino reservado a elas fugia de qualquer previsão lógica. Para entender o colapso, é preciso olhar para a origem. A vida conjugal de Saddam era uma extensão de sua política, brutal, calculada e baseada em alianças de sangue. Sajida Talfa não era apenas a esposa. Ela era prima de primeiro grau de Saddam. Seu pai era Khairallah Talfa, o tio e mentor que moldou o ditador. O casamento aconteceu em 1963. Não houve romance. Foi uma fusão política. Sajida nasceu em 1937, em Tikrit. Ela cresceu no mesmo ambiente árido e violento que Saddam. Ela conhecia a matemática da sobrevivência nas tribos do Iraque. A câmera registra. Sajida nunca foi uma figura passiva. Relatos da época descrevem uma mulher de inteligência afiada e temperamento explosivo. Ela deu a Saddam 5 filhos, Uday, Qusay, Haghad, Hana e Hala. Durante anos, ela foi a primeira-dama indiscutível. Mesmo com as traições constantes do marido, sua autoridade permanecia intacta. Ela sabia como manejar o poder. Sajida era uma das poucas pessoas no planeta que podia desafiar Saddam e continuar viva. Mas o poder absoluto tem prazo de validade. A posição de Sajida começou a desmoronar na calada da noite. Isso era apenas o começo. No vídeo, nota-se o contraste. A transição de rainha do deserto para fugitiva internacional. Não havia caminho de volta. 1980. Nessa data, Samira Shabandar entrou na vida do ditador. Samira era o oposto de Sajida. Ela era loira, sofisticada e com educação ocidental. Na época, ela era casada com um executivo da Iraq Airways. Saddam Hussein a viu e decidiu que a teria. O marido foi rapidamente enviado para um posto distante no exterior. Em 1986, Saddam tomou Samira como sua segunda esposa. Por que ele escondeu o casamento? Durante anos, a união foi um segredo de Estado. O motivo era a imagem pública do regime. O contraste entre as duas mulheres era absoluto. Sajida representava o Iraque antigo. Ela era ligada às tribos, às tradições e aos laços de sangue. Samira era o projeto de relações públicas de Saddam. Ela era o rosto moderno que ele queria mostrar ao mundo. Ela o acompanhava em eventos onde a falta de refinamento de Sajida poderia ser um problema. Dentro dos palácios, o clima era de guerra. A rivalidade entre as esposas criou um barril de pólvora. À primeira vista, uma família real poderosa. Mas na prática, um ninho de traições. A tensão explodiu em 1995. O protagonista do caos foi Uday, o filho mais velho de Sajida. Em uma festa diante de dezenas de convidados, Uday sacou uma arma. Ele assassinou Kamel Hana Gegeo. Kamel era o valete pessoal de Saddam e o homem que apresentou Samira ao ditador. No quadro, o corpo de Kamel no chão do salão de festas. Uday alegou que matou para defender a honra da mãe. O plano falhou. Saddam ficou furioso com a insubordinação. Relatos da época afirmam que o ditador espancou o próprio filho com uma bengala. Depois, ordenou sua prisão imediata. Sajida precisou escolher entre a fúria do marido e a vida do filho. Ela escolheu o filho. Esse racha familiar foi definitivo. A família nunca mais se recuperou. Sajida se retirou para seu próprio complexo residencial. Ela raramente aparecia em público a partir dali. Enquanto isso, a influência de Samira só crescia. Mas ambas tinham algo em comum. Eram sobreviventes em um lugar onde uma palavra errada significava a morte.
Os anos 90 avançaram. As sanções internacionais começaram a sufocar a economia do Iraque. Ouro e mármore perdiam o brilho. No vídeo, percebe-se, as prateleiras dos mercados esvaziam enquanto os palácios permanecem isolados. As duas mulheres observavam a paranoia de Saddam crescer dia após dia. O isolamento do país era total. Uma tempestade política estava se formando no horizonte, mas nada poderia prepará-las para o impacto final. 20 de março de 2003. Esse foi o começo do fim. As bombas americanas começaram a cair sobre Bagdá. O regime estava desmoronando. 20 de março de 2003. As primeiras bombas atingiram Bagdá. Naquele momento, o império de Saddam Hussein começou a desmoronar. Suas duas esposas, Sajida e Samira, estavam em pontos diferentes do país. O destino de cada uma tomou rumos opostos logo nas primeiras horas do conflito. Sajida vivia separada de Saddam. Ela ocupava um complexo fortificado com suas filhas, Haghad e Hana. Relatórios de inteligência da época descrevem uma mulher que já esperava o pior. Nas semanas anteriores à invasão, o movimento na casa era intenso. Sajida queimava pilhas de documentos e transferia ativos financeiros em segredo. Ela conhecia bem os métodos do marido. No Iraque, uma mudança de regime sempre terminava em execução. E o sangue da família do ditador seria o primeiro a ser derramado. Por que Sajida agiu tão rápido? Ela sabia que a lealdade no deserto é temporária. O medo da morte foi maior que qualquer tradição. 9 de abril de 2003. Tanques americanos avançavam pelo centro de Bagdá. O mundo assistia à queda da estátua de Saddam na Praça Firdos, mas Sajida já não estava lá. Ela e as filhas cruzaram a fronteira com a Jordânia sob o manto da escuridão. Não houve pânico. Foi uma extração planejada nos mínimos detalhes. Samira teve uma fuga diferente. Como a favorita de Saddam, ela permaneceu ao lado dele até quase o fim. Oficiais da inteligência iraquiana confirmaram sua presença em várias casas seguras nos primeiros dias da guerra, mas o cerco apertou. Saddam precisou se esconder em buracos no chão. Nesse momento, Samira desapareceu. No quadro, o distrito bancário de Beirute. Samira fugiu primeiro para o Líbano. Ela carregava malas com milhões de dólares em espécie e joias pesadas. Diferente de Sajida, ela não tinha proteção tribal na Jordânia. Sua segurança dependia de dinheiro vivo. Ela utilizou uma rede de empresários libaneses que lucraram com o programa de petróleo por comida. Samira agia como um fantasma. Convertia ativos, apagava rastros e tentava reconstruir sua vida sobre as cinzas do antigo regime. À primeira vista, duas rainhas em fuga. Mas na prática, uma buscava o clã e a outra buscava o cofre. Enquanto isso, a caçada por Saddam ganhava força total. Durante 8 meses, o ditador evadiu as tropas americanas. Ele pulava de casa em casa, protegido por um círculo cada vez menor de homens leais. Ouve-se apenas o silêncio das esposas. Nenhuma declaração pública foi feita. Não houve pedidos de clemência ou tentativas de acordo. Elas sabiam que, no novo Iraque, qualquer ligação com Saddam significava uma sentença de morte. 13 de dezembro de 2003. A Operação Red Dawn chegava ao fim. Saddam Hussein foi encontrado em um buraco úmido, perto de Tikrit. A imagem correu o planeta. O homem que governou com punho de ferro aparecia barbudo, sujo e confuso. Na filmagem, nota-se: médicos americanos examinam a boca do ex-ditador como se fosse um animal de carga. O mito de Saddam Hussein havia morrido antes mesmo do homem. Assim, terminou a perseguição inicial. O tribunal aguardava. 2 mulheres em países diferentes, Jordânia e Líbano. Elas observavam as mesmas imagens na televisão. O homem que dominou suas vidas por décadas agora era um prisioneiro, mas o pesadelo delas não terminou ali. Na verdade, estava apenas começando. Por que a captura de Saddam não trouxe paz para elas? O mundo comemorava. Mas para Sajida e Samira, o cronômetro da sobrevivência foi zerado. O período entre 2013 e 2006 foi o mais perigoso de suas vidas. Elas viviam em uma zona cinzenta. Não eram prisioneiras, mas também não eram livres. Sajida fugiu para a Jordânia com as filhas Haghad e Hana. O rei Abdullah II as recebeu como convidadas da família real. Foi uma decisão humanitária, mas estratégica. O rei equilibrava-se entre os aliados ocidentais e a opinião pública árabe. O asilo tinha regras rígidas, proibido qualquer atividade política, proibido dar declarações públicas, contato com a resistência iraquiana,
estritamente vetado. O governo jordaniano entregou a elas uma vila no distrito de Abu Din, em Amman. O local era luxuoso para padrões normais, mas insignificante perto dos palácios de Bagdá. No quadro, vêem-se muros altos e seguranças na entrada. Sagida vivia sob vigilância total. Oficiais da inteligência jordaniana monitoravam cada passo. No áudio, o clique constante de gravadores. Suas chamadas telefônicas eram registradas. Visitantes passavam por revistas e interrogatórios. Ela podia circular por Amman, mas não podia cruzar a fronteira. Era uma gaiola dourada. O dinheiro começou a acabar. Milhões de dólares foram contrabandeados do Iraque, mas o custo da vida no exílio era alto. Honorários de advogados para o julgamento de Saddam consumiam fortunas. O sustento de filhas e netos em uma cidade cara como Amman esgotava as reservas. Na filmagem da época, um detalhe chama-lhe a atenção. As joias sumiam de seus pulsos e pescoços. Relatos confirmam que Sagida vendia peça por peça. Cada venda era uma pequena rendição da vida antiga. Haggad e Hannah enfrentavam traumas próprios. Elas eram viúvas de 2 irmãos executados pelo próprio pai, Saddam, em 1996. Agora, no exílio, precisavam criar os filhos sob a sombra da incerteza. À primeira vista, Haggad parecia conformada, mas na prática, ela era politicamente ativa. Ela odiava o silêncio imposto pelo governo jordaniano. A situação explodiu em julho de 2006. As autoridades da Jordânia descobriram que Haggad mantinha contato com insurgentes iraquianos. A acusação, ela financiava ataques contra o novo governo em Bagdá. Não se sabe se era uma prova real ou um pretexto político. A família Hussein havia se tornado tóxica demais para a Jordânia. Sagida assistia a tudo paralisada. Sua filha agora era uma mulher procurada pela Justiça Internacional. Ela não tinha poder para intervir. No Líbano, a situação de Samira era diferente, mas igualmente instável. O governo libanês era fraco e as tensões religiosas eram constantes. Não havia um santuário organizado como na Jordânia. Samira não tinha a proteção de um rei. Para sobreviver, ela dependia de uma rede de contatos informais e das sombras do submundo político. Os eventos aceleraram, não havia caminho de volta. No quadro final, o Tribunal de Bagdá preparava a sentença definitiva. Uma rede de facilitadores, advogados e empresários. Cada um deles cobrava caro por seus serviços. A fortuna de Samira diminuía a cada transação. Ela não tinha paradeiro fixo. Beirute, Sidon, Trípoli. Ela se movia pelas cidades do Líbano como um fantasma. Ficava apenas alguns meses em cada local. Era uma fuga constante. De um lado, agentes iraquianos em busca de vingança. Do outro, investigadores internacionais rastreando os tesouros escondidos de Saddam. A mulher que antes dominava salões, agora lutava para ser invisível. A investigação financeira era o seu maior perigo. Como segunda esposa, Samira conhecia os segredos do dinheiro. Ela operava as engrenagens internacionais do regime, bancos suíços, imóveis na Áustria, empresas de fachada na França. Os investigadores mapearam uma teia complexa de transações. Muitos caminhos levavam diretamente às contas que ela mesma ajudou a criar. Na tela, os dados eram frios. Cada conta bloqueada e cada mansão confiscada significava menos poder. Para Samira, a perda de dinheiro era o aumento da sua vulnerabilidade. As duas mulheres observavam o julgamento de Saddam Hussein à distância. As imagens eram transmitidas para todo o mundo árabe. Era um espetáculo surreal. O homem que governava pelo terror agora ocupava o banco dos réus. Ele discutia com os juízes, interrompia as sessões, tentava exercer autoridade enquanto seu mundo desmoronava. Sagida e Samira mantiveram silêncio absoluto. Nenhuma declaração pública, nem mesmo quando a sentença de morte foi anunciada em 5 de novembro de 2006. Mas, entre 4 paredes, elas sabiam a verdade. A execução era inevitável. Uma nova fase de sofrimento estava começando. Elas deixariam de ser esposas de um ditador preso para se tornarem viúvas de um condenado. No cálculo político do Oriente Médio, essa mudança de status era perigosa. Novas ameaças surgiam no horizonte. 30 de dezembro de 2006, horas antes do amanhecer. Saddam Hussein caminhou até a forca. Seus executores o provocavam nos momentos finais. Em países diferentes, 2 mulheres esperavam a notícia que mudaria tudo. Alguém usou um celular para filmar o enforcamento. O vídeo vazou para o mundo. Nas imagens, vê-se o fim de um ditador. Mas aquilo era também o corte final dos fios que prendiam aquelas mulheres ao poder.
Em Amman, Sajida recebeu a notícia em sua vila. Suas filhas estavam ao seu redor. Testemunhas descreveram a cena. Um luto controlado. Não houve gritos ou desmaios dramáticos. Sajida tinha 69 anos. Ela permaneceu sentada em silêncio por horas, apenas murmurava orações baixas. Décadas vivendo entre a violência moldaram seu comportamento. Ela aprendeu cedo que demonstrar emoção era um luxo perigoso. A execução desencadeou uma crise imediata. Pela lei islâmica e pelos costumes tribais, Sajida tinha direitos. Como primeira esposa, ela deveria cuidar do corpo e do sepultamento. O governo iraquiano tinha outros planos. Eles temiam que o túmulo se tornasse um santuário para a insurgência. O corpo foi enterrado às pressas. O local escolhido foi Al-Auja, perto de Tikrit. A família foi proibida de comparecer. Na cultura árabe, um funeral adequado é uma obrigação sagrada, é a última dignidade humana. A proibição feriu Sajida profundamente. Como esposa, ela foi impedida de cumprir seu último dever. A história de Saddam terminava em uma cova rasa, longe das mãos de sua família. 30 de dezembro de 2006. O dia da execução de Saddam Hussein não trouxe alívio para sua família. Para Sajida e Samira, o enforcamento do ex-líder acrescentou uma camada de humilhação ao luto. Elas tentaram intervir. Sajida buscou contato com oficiais do governo iraquiano através de canais jordanianos. Usou intermediários e diplomatas. Foi rejeitada em todas as tentativas. Por que o cenário mudou tão rápido? Antes, elas eram protegidas pelo nome. Agora, eram apenas parentes de um criminoso de guerra executado. A morte de Saddam quebrou o escudo diplomático que ainda restava. A proteção invisível evaporou. No Líbano, Samira Shabandar sentiu o impacto imediato. Em poucos dias, as primeiras ameaças de morte chegaram. Grupos xiitas iraquianos, fortalecidos pela queda definitiva do regime, pediam vingança contra qualquer um que carregasse o sangue ou o nome de Hussein. O perigo era físico e iminente. As autoridades libanesas agiram rápido. O governo deixou claro que ela não era mais bem-vinda no país. O aviso foi direto. Samira tinha semanas, talvez apenas dias, para encontrar um novo santuário. No vídeo da época, nota-se o aumento da segurança em Beirute, mas para ela não havia proteção oficial. A fuga do Líbano foi tensa. Samira não usou aviões. Ela evitou o monitoramento rigoroso dos aeroportos, utilizou documentos falsos e cruzou a fronteira de carro, escondida entre viajantes comuns. O destino era a Síria. No final de 2006, o regime de Bashar al-Assad ainda era um porto seguro para os antigos membros do partido Ba'ath. O país ainda não tinha mergulhado na guerra civil, mas a segurança ali era relativa. Samira adotou um nome falso. Ela evitava sair às ruas. Dependia totalmente de um governo estrangeiro que poderia entregá-la a qualquer momento. Na Jordânia, a situação de Sajida tomava um rumo diferente. O conforto do exílio estava chegando ao fim. Não havia mais margem para erro. Assim começou o isolamento total das viúvas. 30 de dezembro de 2006. O enforcamento de Saddam Hussein não encerrou o conflito. Ele apenas mudou de alvo. O novo governo iraquiano sentiu-se fortalecido. A primeira ordem foi clara: extradição imediata de todos os membros da família Hussein. Eles queriam Sajida e suas filhas no banco dos réus. O crime não importava. Elas eram os símbolos vivos do antigo regime que precisavam ser apagados. Como a Jordânia reagiu a essa pressão? O rei Abdullah enfrentou um impasse perigoso. De um lado, o povo jordaniano via Saddam como um herói da resistência árabe. Do outro, os aliados ocidentais e vizinhos do Golfo exigiam o fim do clã Hussein. A solução foi o sufocamento silencioso. O governo não as expulsou, mas tornou a vida delas insuportável. O objetivo era forçar uma partida voluntária. As restrições contra Sajida tornaram-se severas. Sua residência na Jordânia tornou-se temporária. A renovação do visto ocorria a cada poucos meses. Era uma humilhação burocrática constante. Houve-se o carimbar dos documentos em salas frias de imigração. O acesso às contas bancárias foi bloqueado. O golpe mais duro foi familiar. O governo negou permissão de visita para vários de seus netos. A linhagem estava sendo cortada. A queda foi absoluta. Por décadas, Sajida e suas filhas foram a elite absoluta do Iraque. Cada palavra delas decidia vida ou morte. Agora, eram apenas suplicantes. Elas dependiam da misericórdia de oficiais que as consideravam relíquias embaraçosas. O poder absoluto deu lugar à total impotência.
mas o pior golpe veio de dentro da própria família. A execução de Saddam expôs fraturas antigas. O clã começou a canibalizar-se. Alguns parentes negaram publicamente qualquer ligação com Sajida ou Samira. Eles queriam limpar o sobrenome para começar do zero. Outros acusavam as viúvas de covardia. Diziam que elas não fizeram o suficiente para salvar o ditador ou proteger o tesouro da família. À primeira vista, uma dinastia unida. Mas na prática, um grupo de exilados em guerra. O ano de 2007 trouxe uma realidade sombria. A crise da execução terminou, mas começou o desgaste do exílio permanente. Cada dia trazia uma nova derrota. Em 2007, o Iraque colocou o nome de Sajida na lista dos mais procurados do país. Havia uma recompensa em dinheiro por informações que levassem à sua captura. Essa designação tornou Sajida tóxica. Na filmagem da época, nota-se, a segurança ao redor dela é mínima, mas o isolamento é total. Bancos recusavam suas transações, advogados ignoravam suas chamadas, até as lojas de luxo nos distritos nobres de Amman, onde ela antes gastava fortunas, agora fechavam as portas. Ela não era mais uma cliente, era um risco. A pressão financeira tornou-se o novo método de tortura. O tribunal da história já havia dado a sentença, mas a punição era executada lentamente em solo estrangeiro. 2008. O dinheiro estava acabando. O governo jordaniano cortou a ajuda financeira inicial e depois reduziu o valor novamente. Sajida Hussein não tinha mais recursos, sobrou apenas o que restava nos cofres pessoais. Relatórios da época revelam a situação crítica. Sajida começou a vender suas últimas joias de alto valor. Entre as peças estava um colar de diamantes que pertenceu à família real do Kuwait. A joia foi saqueada durante a invasão de 1990. As vendas eram feitas sob sigilo absoluto. Os compradores sabiam do desespero dela. Eles pagavam apenas uma fração do valor real. Por que Sajida aceitava valores tão baixos? Ela não tinha escolha. O mercado negro era o seu único banco. A saúde física acompanhou a queda financeira. O estresse do exílio e a idade pesaram. Ela perdeu o acesso aos melhores médicos do mundo que tinha em Bagdá. Sajida desenvolveu diabetes. A doença foi agravada por uma depressão profunda. Ela se recusava a buscar tratamento. Na cultura dela, problemas mentais eram um estigma. Sajida mantinha uma fachada de força enquanto desmoronava por dentro. À primeira vista, uma vida de luxo no exílio, mas na prática, uma prisão sem grades. As filhas enfrentavam os próprios problemas. Em 2007, a Interpol colocou Haggad na lista de procurados. A acusação era de financiamento ao terrorismo. Ela virou uma prisioneira virtual na Jordânia. Não podia viajar, não podia trabalhar legalmente. Vivia sob o medo constante de um atentado. O serviço de inteligência do Iraque foi direto. Eles consideravam Haggad um alvo legítimo. Tentativas de assassinato foram registradas. Os detalhes permanecem obscuros, mas a ameaça era real. Hana, a filha mais nova, tentou ser discreta. Não funcionou. Seus filhos, netos de Saddam, cresceram como apátridas. O novo governo iraquiano negou a cidadania a eles. A Jordânia também não concedeu a nacionalidade. As crianças frequentavam escolas particulares com nomes falsos. Os colegas não sabiam que dividiam a sala com os herdeiros de um dos ditadores mais brutais da história. O isolamento aumentou em 2008. A Jordânia fechou a seção da embaixada iraquiana que cuidava dos assuntos da família. No vídeo, nota-se, a burocracia se tornou uma arma. Eles perderam o canal oficial com o Iraque. Não podiam mais reivindicar propriedades ou resolver pendências jurídicas. Tornaram-se pessoas juridicamente inexistentes. Em Damasco, a trajetória de Samira foi diferente, mas igualmente trágica. No início, o regime de Bashar al-Assad garantiu sua segurança. Assad mantinha laços com antigos membros do partido Ba'ath como uma garantia política. Samira foi instalada em um apartamento no distrito de Mez. Era uma área para oficiais de segurança. A vigilância era constante, a proteção também. Por um curto período, ela encontrou estabilidade, mas isso era apenas o começo. Depois ficou pior. No quadro, o fim do suporte oficial. O exílio não oferecia paz, apenas uma espera lenta pelo fim. 2007 a 2010. Esse foi o período de calmaria para Samira. Ela conseguiu resgatar dinheiro suficiente para uma vida estável. Não havia luxo, mas as contas estavam pagas. Ela tomou uma decisão drástica: silêncio total. Samira evitou a política e cortou laços com a oposição iraquiana. Aos poucos, seu nome desapareceu das manchetes.
Como ela ocupava o tempo? No isolamento, Samira voltou a pintar. Era um interesse da juventude que ressurgia no exílio. Ela criava telas abstratas, cheias de cores e formas confusas. No quadro, nota-se, ela nunca exibia essas obras para ninguém. Era um segredo guardado entre quatro paredes, mas a paz era frágil e ela foi destruída. O motivo? A Primavera Árabe. Em 2011, os protestos explodiram na Síria. O país mergulhou em uma guerra civil brutal. De repente, o status de protegida de Samira evaporou. O regime de Assad lutava pela própria sobrevivência e não tinha mais interesse em exilados iraquianos. O distrito de Meze, onde ela morava, virou um campo de batalha. Ouve-se o som constante de artilharia e fuzis. De um lado, as forças do governo. Do outro, os rebeldes. Samira não teve escolha. Ela precisou fugir novamente. Desta vez, a situação era diferente. Ela não tinha malas de grife ou escolta armada. Samira saiu com quase nada nas mãos. A mulher que antes cruzava continentes em jatos privados, agora caminhava na poeira. Ela se misturou ao fluxo de refugiados que seguiam em direção à fronteira turca. À primeira vista, apenas mais uma refugiada na multidão, mas na prática, um alvo em movimento. Diferente dos civis anônimos, a identidade de Samira era uma sentença. Ela era caçada por 3 lados diferentes. Agentes iraquianos queriam seu rastro. Rebeldes sírios a viam como colaboradora do regime Assad. Extremistas islâmicos a enxergavam como o símbolo vivo de uma ditadura secular. Os riscos aumentavam a cada quilômetro. Não havia margem para erro. Ela sabia que um único reconhecimento em um posto de controle seria o fim. O medo não era apenas da prisão, mas de uma execução pública. Samira precisava desaparecer antes que os caçadores fechassem o cerco.